Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, hoje é noite de celebração da ceia do Senhor. Estamos aqui com alegria, com júbilo. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor nos dá a palavra no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Aleluia. Diga glória a Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler 4 versículos. 34, 35, 36, 37. Vamos ler juntos esses 4 versículos a partir do 34. Juntos. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei-o da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor começa a falar sobre Davi no capítulo anterior a este, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Deus havia levantado Saul como rei de Israel. Deus havia operado através deste homem, mas ele rapidamente se desviou do Senhor e desobedeceu a palavra. 1 Samuel capítulo 15, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra, porque obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. 1 Samuel 15, 22, 23. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus quer obediência. Então Deus levantou este homem chamado Saul para ser rei sobre Israel. Deus encheu este homem do Espírito Santo, mas este homem se desviou do Senhor e pôs o plano de Deus a perder. Já começou o Espírito de Deus a procurar alguém para substituí-lo. Irmãos, a obra de Deus prossegue. Quando alguém fica deslocado na obra de Deus, a obra de Deus não para, Deus levanta alguém no lugar. Por isso, meu amado, que guarde a tua coroa. Fala isso para um lado: guarde a tua coroa. Guarde a tua coroa quer dizer, guarde você mesmo no lugar que o Senhor te deu na obra do Senhor, porque senão a obra prossegue, Deus te substitui. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, daí 1 Samuel 16, Deus começa a falar sobre Davi. Deus mandou o profeta Samuel na casa de Jessé, isso na cidade de Belém. Belém é bem perto de Jerusalém. Foi lá o profeta, passaram todos os filhos daquele homem, e Deus tinha rejeitado a todos eles, até que por fim tinha o último, o menor deles, que estava no meio do campo, apacentando poucas ovelhas. O irmão mais velho de Davi, Eliabe, fez questão de salientar no capítulo 17, um pouco antes dos versículos que lemos, que eram poucas ovelhas. Dizem os historiadores que na época do rei Davi, isso é 1000 anos antes do Senhor Jesus, cuidar de ovelhas era tarefa ou para escravos ou para os filhos menores. Era a tarefa assim de menor responsabilidade que havia para uma família que morava no campo. E Davi era o menor dos filhos. Ele ficou com essa tarefa de cuidar das ovelhas. Mas foi exatamente este que Deus escolheu. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus escolheu
o menor. Irmãos, e aí o Senhor já começa a falar conosco. Os valores de Deus são muito diferentes dos nossos valores. 1 Coríntios 1 diz que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Jesus disse em Mateus capítulo 11: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus quer usar todos, Deus quer usar os pequeninos. Deus não procura pessoas de grande capacidade. Deus procura pessoas dispostas a obedecer. Fala para um lado de novo: obedecer. Louvado seja Deus. Então foi ali o profeta Samuel, ungiu Davi, derramou óleo. Esse ato bíblico de derramar óleo no Velho Testamento significava unção de Deus. No Novo Testamento fala-se muito em unção com óleo para a cura de enfermidades, mas também existe a expressão unção como uma capacitação sobrenatural de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, Paulo disse: o que nos confirma para convosco e o que nos ungiu é Deus, que nos deu também o penhor do Espírito. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus já vai estar sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. 1 João capítulo 1 diz assim: vós tendes a unção do santo e todos vós tendes conhecimento. Então, alguém receber unção de Deus significa receber capacitação sobrenatural de Deus para fazer a obra do Senhor. Diga glória a Jesus. Aliás, irmãos, podemos ir mais longe. Para fazer a obra de Deus tem que ter unção, e esta unção é dada gratuitamente pelo Senhor. Hebreus capítulo 5 diz que não é qualquer um que toma para si esta honra, mas é uma pessoa que é escolhida por Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Como já falamos, era a tarefa dada para os filhos menores ou até para escravos. Então repita comigo: Deus deu a Davi, primeiramente, um ministério pequeno. Deus já estava nisso. Davi foi designado para cuidar de ovelhas e Deus já estava nisso, numa tarefa de menor responsabilidade, de quase nenhuma projeção social. Deus já estava nisso. Irmãos, as pessoas querem fazer grandes coisas, só que vamos nos enxergar, nós não temos capacidade para isso. Deus quer ver a nossa fidelidade nas pequenas coisas. Fala para o mundo do lado: Deus quer ver a tua fidelidade. Louvado seja Deus. Irmãos, é nisto que o Senhor nos prova, nas pequenas coisas que Deus coloca em nossas mãos. Podemos achar que a história de Deus com Davi começou com a unção com Samuel. Não, já tinha começado antes. Como diz lá Jeremias capítulo 1: antes que saísses do ventre eu te conheci, e às nações te dei por profeta. Irmãos, Deus conhece as coisas de antemão. Diga glória a Jesus. Provérbios 3:6: reconhece Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus está trabalhando na tua vida em todas as circunstâncias. Fala para o mundo do lado: em todas as circunstâncias, até nas pequenas, até nas mais desprezadas, Deus está trabalhando. Irmãos, e Deus quer ver se somos fiéis nas pequenas coisas. 1 Coríntios 4:2: requer-se dos dispenseiros que cada um seja achado fiel. Mateus 25: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Fala para o mundo do lado: seja fiel no pouco. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluias. Irmãos, como a pessoa se comporta em casa, como a pessoa se comporta com os pais, como a pessoa se comporta na escola, irmãos, tudo isso Deus já está trabalhando. Tem gente assim que vai para a escola, a criança vai para a escola e vai assim com um relaxo, como que assim, julgando que aquilo não é nada. Irmãos, e Deus já está vendo.
Alguém que é relaxado na escola primária, porventura, poderá ser usado por Deus como? Se não é diligente, cuidadoso nas coisas da terra, como será nas coisas para com Deus? A palavra do Senhor diz lá em Lucas 2 que Jesus era sujeito a seus pais em todas as coisas, crescia em estatura, sabedoria e graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. Diga glória a Jesus. Em tudo, irmãos, Deus está nos olhando. É por isso que diz lá, Colossenses 3,23: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor. Fala para o irmão do lado, Deus está te olhando. Irmãos, Moisés cuidava do rebanho de seu sogro. Amós era boiadeiro e cultivador de sicômoros. Foram chamados por Deus para uma obra, mas irmãos, eles tinham uma história anterior. Tem gente que acha assim, a vida é um relaxo, até que de repente cai um raio na cabeça, é Deus agindo, a partir dali a pessoa é uma maravilha. Capaz, fazem misericórdia. Deus já estava trabalhando antes, Deus já estava operando antes. Deus quer ver a nossa fidelidade. José do Egito, já vimos isso nos estudos de quinta-feira. José do Egito cuidava de presos, sendo ele também um preso. Cuidava dos outros presos. Mas como poderia ele depois ser governador do Egito, se ele não cuidasse bem do que lhe estava sendo entregue nas mãos naquele exato momento? O Senhor me fez lembrar hoje de Mardoqueu. Diga glória a Jesus. Mardoqueu, ele tinha ascensão sobre a rainha da Pérsia, que era a rainha Ester. Só que antes dele ter ascensão sobre a rainha, ele teve que cuidar da rainha quando ela era órfã. Ele que criou a rainha. Irmãos, então Deus trabalhando nisso em todas as coisas. Mardoqueu, um homem que foi usadíssimo por Deus, instrumento de Deus para preservar todo o povo de Israel. E como que começou tudo isso? Cuidando de uma órfã. Quem diria que essa órfã seria a rainha? Diga glória a Jesus. Então, irmãos, os caminhos de Deus são muito grandes. Fala isso para o mundo lá, os caminhos de Deus são muito grandes. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado dos nossos caminhos. Veja bem o que você está fazendo. O profeta falou para o rei Acabe, 1 Reis capítulo 20, olha bem o que você está fazendo. Daqui um ano o exército do rei da Síria volta contra ti. Então, veja bem o que você está fazendo. Fala isso para o irmão do lado. Veja bem o que você está fazendo. Deus está olhando, Deus está enxergando, Deus já está trabalhando. Seja fiel no que Deus te colocou nas mãos para fazer. Servi ao Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2. Sem murmuração, como diz lá 1 Pedro 4, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Diga glória a Jesus. Filipenses capítulo 2, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus está falando nessa noite. Repita comigo, repita bem forte, dizendo assim: tudo o que Deus nos dá é para ser desenvolvido. Irmãos, olha como Deus faz. Deus manda o profeta para ungir um menino. O fato dele ter sido escolhido para ser ungido, porque já tinha um histórico anterior de fidelidade a Deus. E essa fidelidade tinha que continuar. Ele não foi colocado rei imediatamente. Muita prova, muito desenvolvimento a chegar a ser o que Deus queria e o que Deus tinha para ele. Filipenses 2:12, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Então fala para um lado, Deus quer que você se desenvolva. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando Deus chama alguém para pregar, a pessoa não começa a pregar do dia para a noite. Bem, isso tem que ser desenvolvido. Quando alguém chama alguém para cantar, também tem que ser desenvolvido. Irmãos, até dons espirituais. Atos 2 tem um detalhe muito importante ali. Diz assim: e
veio um som de um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas repartidas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Começaram a falar. Diga glória a Jesus. Mas até nos dons espirituais existe desenvolvimento. A pessoa começa num dom, não está no ápice do exercício deste dom, jamais. Diga glória a Jesus. Por isso que Paulo disse a Timóteo, despertes o dom de Deus que há em ti. Tudo que Deus nos dá é para ser desenvolvido. Irmãos, e Davi fazia de todo o coração. Ele estava cuidando de um rebanho de ovelhas. Quando ele saía, isso está escrito no começo do capítulo 17, o pai de Davi designou-o para ir ver o exército e levar provisões para os seus irmãos. Ele não deixou as ovelhas sozinhas no deserto, ele arranjou alguém que as guardasse enquanto Davi estivesse fora. Então ele tinha responsabilidade, ele tinha empenho pessoal na tarefa que lhe tinha sido dada. Diga glória a Jesus. Irmãos, é assim que Deus faz. Tem gente na igreja que se escala nos serviços de portaria, de dar aula para as crianças. Irmãos, e quando tem reunião, o que acontece? Os responsáveis vêm reclamando. Pois é, tem gente que está na escala, falta no dia da escala, nem avisa, nem liga, nem sabe. Às vezes nem lembrava que estava na escala. Meu amado, como que você quer que Deus te abençoe se naquilo para o qual você se escalou, você falta e não dá nem aviso? Deus está vendo. Fala isso para o lado, Deus está vendo. Como Deus pode usar assim, se não há fidelidade, se não há empenho, comprometimento? Ageu capítulo 1 diz assim: aplicai os vossos corações nos vossos caminhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, é que às vezes as pessoas querem usar as posições como trampolim para conseguirem outras. Então, o que elas estão fazendo no momento, elas não querem muito, elas almejam outra coisa. Mas, meu amado, se você não colocar o coração no que você está fazendo hoje, Deus não te dará outras coisas para fazer. Diga glória a Jesus. O que você faz hoje para o Senhor tem que ser feito com envolvimento completo. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e olha como Deus faz as coisas. Davi tinha poucas ovelhas para cuidar, e contra um pequeno rebanho de ovelhas já apareceu um leão e um urso. A história conta que 1000 anos antes do Senhor Jesus, na região de Jerusalém e de Belém de Judá, era uma região povoada por leões. Tem várias histórias que nós vimos. Quando o povo do Reino do Norte foi transportado para a Síria, a terra ficou deserta e se encheu de leões. Daí o outro povo que veio habitar na terra, que depois se tornaram os samaritanos, ficavam aterrorizados com aqueles leões. Tem aquela história de 1 Reis 13, aquele profeta que foi e profetizou contra o rei Jeroboão, e depois ele foi morto por um leão. Então existiam muitos leões. Sansão também matou um leão nessas regiões. Diga glória a Jesus. Então Davi estava cuidando daquelas poucas ovelhas, e o diabo já se levantou. Irmãos, nem se tinha cumprido as promessas na vida de Davi. Ele ainda não era rei de Israel, ele ainda estava cuidando de meia dúzia de ovelhas, e contra meia dúzia de ovelhas e contra Davi, o diabo já se levantou. Porque não era o que Davi representava naquele momento, era o que Deus haveria de fazer contra Davi, e o diabo já queria abortar as obras de Deus desde o início. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado assim: o diabo sempre se levanta. O diabo sempre se levanta. Contra a tua vida profissional, no teu emprego, na tua casa, em todas as coisas, o maligno se levanta. Às vezes o que nós estamos fazendo no momento não é coisa muito relevante. Mas, irmãos, o diabo não sabe as coisas. Jesus disse, Mateus 16, 23, arreda-te de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. As coisas de Deus o diabo não compreende, mas ele pode desconfiar.
O diabo viu Davi sendo ungido para rei de Israel. Então ele já se levantou contra e já mandou os seus enviados, que no caso aqui eram um leão e um urso. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o diabo sempre tem os seus enviados. Mas não podemos esquecer o que diz em Efésios 6. A nossa luta não é contra carne e sangue. Irmãos, aí que são coisas difíceis de nós guardarmos na mente e não esquecermos. Quando acontecem coisas no dia a dia, quando Deus usa alguém da tua família para te perturbar, quando Deus usa alguém do teu serviço para te irritar, você já fica todo carnudinho, todo bravinho, todo irritadinho, já está na carne. Fazem misericórdia. A luta não é contra carne e sangue, você tem que perceber a tempo, irmãos. Muitas lutas perdidas por falta de vigilância, enviados das trevas. Então, irmãos, Davi ainda estava cuidando daquelas poucas ovelhas. Vieram o leão e o urso. Repita comigo: Davi não se intimidou. Louvado seja Deus. Irmãos, nós somos provados em todas as coisas que fazemos nessa terra. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, às vezes a pessoa quer impressionar bem outras pessoas, mas quando está em casa, só a família, os filhos pequenos, e a pessoa não está nem um pouco interessada em fazer boa impressão para os filhos pequenos, daí fica lá todo indignado, desgostoso, soltando patada para tudo que é lado. Fazem misericórdia, Deus está vendo. Depois chega na igreja, quer receber unção, quer sair do culto cheio do Espírito. Fazem misericórdia. Então, irmãos, nós temos que vigiar, porque em todas as circunstâncias Deus está conosco, Deus está vendo, Deus quer ver a nossa fidelidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, Davi estava sozinho no meio do campo, cuidando daquelas ovelhas, não tinha ninguém olhando, ele não tinha ninguém para impressionar. E outra, este texto que nós lemos, 1 Samuel 17, 34 e 37, não diz, e nem há indício em qualquer um outro texto, que Davi tenha contado ou para seu pai, para seus irmãos, que ele teve este combate com o leão, com o urso. Davi passou por isso sozinho no meio do campo, ele e Deus. Ele estava com ovelhas sob a sua responsabilidade. Ele enfrentou aquela adversidade sozinho, venceu no Senhor e sequer contou para alguém. Só contou agora na frente do rei, porque ele tinha que mostrar um respaldo de história com Deus para enfrentar o problema que viria mais à frente. Diga glória a Jesus. Não se intimidou, ele não fugiu. Provérbios 28:1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está mais confiado que o filho do leão. Fala para um lado assim: não fuja. Diga glória a Jesus. Não fuja. Está vindo a luta. Resista em nome de Jesus. Revista-se do poder de Deus. Clame pelo Senhor. Entre no clamor, no jejum e na oração. Diga glória a Deus. Irmãos, como que Davi venceu? Davi venceu pela fé. Olha o que ele diz no versículo 37. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. A palavra do Senhor no livro de Juízes diz que Sansão lutou com as próprias mãos contra um leão que veio contra ele. Mas Davi não era Sansão. Ele não tinha força física como Sansão tinha. Deus usou de outra forma. Deus usou de outro meio e deu vitória do mesmo jeito. Diga glória a Jesus. Foi pelo poder sobrenatural de Deus. Irmãos, Davi teve uma experiência com Deus no seu a sós. Ele estava sozinho no meio do campo cuidando daquelas ovelhas. Fala para o mundo lá do Deus quer te dar experiência. Irmãos, as experiências com Deus que o Senhor quer nos dar é na nossa individualidade, é onde você estuda, onde você trabalha, onde você está lá no meio de outras pessoas.
sem ninguém dos teus conhecidos mais próximos olhando, é lá que o Senhor quer te dar experiência, que o Senhor quer te dar crescimento. Diga glória a Jesus. Jesus está aqui. Louvado seja o Senhor. Irmãos, ter uma experiência com Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Davi se comprometeu, empenhou a sua própria vida no cuidado daquelas ovelhas. Diga glória a Jesus. Veio o leão, veio o urso. Nós até poderíamos pensar com um pensamento de pai, como se fôssemos Jessé, dizendo assim: pouco importa as ovelhas, melhor que Davi fique vivo, então Davi foge, deixa o leão, o urso, deixa que leve as ovelhas, mas você chegue inteiro em casa. Mas não era este o pensamento de Davi, ele tinha um pensamento de integridade, de responsabilidade. Deus já tinha colocado nele o germen, o pensamento de rei já estava latente nele. Diga glória a Jesus. Ele precisava batalhar pelo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Você precisa batalhar pelo que Deus colocou nas tuas mãos. Fala isso para o irmão do lado. Você precisa batalhar pelo que Deus colocou nas tuas mãos. Diga glória a Jesus. Não fuja, não vire as costas, não se amedronte. Louvado seja Deus. Você precisa se envolver, você precisa se comprometer. O livro de Provérbios diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, fala com nós assim, não seja frouxo. Jesus amado. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tem algumas lutas que vêm contra nós que são realmente para desanimar, mas precisa se fortalecer no Senhor. Não pode fugir. Repita comigo: nós precisamos vencer. Vencer. Irmãos, esta batalha de Davi com este leão e com este urso, no meio do campo, estando sozinho, isso diz respeito, isso fala, além de ser um fato histórico, isso realmente aconteceu, isso também é Deus falando a nós através de histórias, coisas que Deus quer fazer em nossas vidas, vitórias que Deus quer nos dar em nossa individualidade. Quando Davi estava sozinho, irmãos, combates, vai lá saber, batalhas mentais que foram travadas no interior de Davi, vencer temor, timidez, constrangimentos, vergonha. Às vezes nós somos desajeitados, não sabemos falar direito, não sabemos nos comportar. Irmãos, e Deus nos coloca em situações que não tem ninguém dos nossos próximos nos olhando. Deus nos coloca em situações para que nós vençamos isto. Diga glória a Jesus. Irmãos, ações do diabo, que o maligno, conhecendo as nossas fraquezas, os nossos pontos vulneráveis, ele nos ataca. Irmãos, o diabo quer nos deixar deslocados, envergonhados, e o Senhor quer nos dar vitória. Fala para o irmão do lado: Deus quer te dar vitória. Deus quer que você vença os teus temores, os teus medos, os teus receios. Diga glória a Jesus. Estou lendo um livro que fala sobre as batalhas na mente. Meu amado irmão, como o nosso interior é complexo, como os pensamentos do homem são realmente inescrutáveis, só Deus pode sondá-los, como nós somos complicados interiormente. Irmãos, mas o Senhor quer nos dar vitória. Diga glória a Jesus. Vitória no nosso interior. Deus quer que nós vençamos o nosso humor, os nossos pensamentos. Deus quer que nós vençamos o nosso desânimo. Diga glória a Jesus. Deus quer que você vença a sua timidez. Deus quer que você vença a sua falta de força, a sua fraqueza. Deus quer que você vença a sua covardia. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo, Deus quer te transformar. Deus amado. Irmãos, o Senhor nos conhece.
Deus nos conhece. Nós parecemos uma coisa aos outros, mas Deus sabe como nós somos na realidade. Aliás, isso que o profeta Samuel falou no capítulo anterior a este: o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Então, irmãos, o Senhor quer que nós vençamos isto. Irmãos, Deus prepara situações para nós vencermos os nossos fantasmas interiores. Diga glória a Jesus. Deus coloca situações para nos dar vitória. E para nós vencermos, irmãos, é só não nos acovardarmos. Tem que ficar e tem que resistir. E se por acaso você reprovou alguma vez, Deus vai fazer com que essa situação se repita, para que na próxima vez você vença. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, estou lendo um livro escrito por um homem que é usado por Deus em operação de maravilhas, muitos milagres, coisas grandíssimas. É um missionário que está na África. Irmãos, e geralmente ouvimos apenas os testemunhos triunfantes. E este homem muito sincero, ele conta em todos os pormenores. Irmãos, aqui às vezes nós vemos pessoas testemunhando. Irmãos, e acontece assim. Diga glória a Jesus. As coisas de Deus são perfeitas, mas os seres humanos têm os seus defeitos, e os defeitos humanos às vezes obscurecem a obra de Deus. Irmãos, às vezes Deus age na vida de alguém. O que Deus fez realmente de Deus. Mas daí só porque Deus fez uma coisa na vida da pessoa, a pessoa já acha que tudo que ela fala e tudo que ela pensa é de Deus. Faz misericórdia. E não é. Então às vezes a gente vai ouvir um servo de Deus testemunhando. Então tem coisa de Deus e tem coisa dele. E as coisas dele você vai dando um cansaço. Fazem misericórdia. As coisas de Deus não dão cansaço, mas as do homem dão. Então sabe o que nós temos que aprender com isso? Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Vamos aprender a tirar o máximo de nós, que é de nós mesmos, para que resplandeça apenas o que é de Deus, para nós não ficarmos cansando as pessoas com as coisas humanas. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, este missionário do livro, dando testemunho, e ele falou assim, o Senhor já me usou para levantar muitos paralíticos, para levantar muitos paralíticos de cadeira de rodas, mas também, algumas vezes eu fui para o paralítico de cadeira de rodas e mandei, levanta e anda em nome de Jesus, e ele não andou. E filmaram, e foi um fiasco, etc e tal. Aquele não andou, mas o outro andou, e mais outros 50 andaram depois. Diga glória a Jesus. Irmão, sabe qual que é o que o Senhor quer de nós? Irmãos, tem gente que quer se lançar na obra de Deus, mas não quer ter defeito nenhum. Meu amado, então você não vai poder fazer nada. Então é melhor você ficar em casa. Porque se Deus te der um ministério, você vai fazer coisa errada? Com certeza. Diga glória a Jesus. Mas muita coisa errada. E sabe qual vai ser a tua grande virtude? Reconhecer que fez errado, pedir perdão e faz de novo. E faz melhor da próxima vez. E se cinja de humildade. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, olha só como que fica o servo de Deus. Vai lá para ele, diz que levanta o nome de Jesus. Não levanta. Mas vai para o outro, levanta o nome de Jesus, o outro levanta. Então agora vai ficar se martirizando porque um não levantou? Não. Continua em nome de Jesus. Vai para casa depois, ora e pergunta: Jesus, o que aconteceu? Quase morri de vergonha. Jesus, o que é isso? Faz misericórdia. Resolve isso depois com Deus, mas continua. Fala para nós assim: continua. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, então Deus concede essas experiências para que nós fiquemos fortalecidos no Senhor, para nós adquirirmos confiança. Diga glória a Jesus. Irmãos, a primeira vez que
aconteceu de ficar numa pessoa endemoniada na minha frente, só tinha eu de crente, mais ninguém. Eu tinha 22 anos de idade. Foi esses dias atrás. Diga glória a Jesus. Tinha ninguém. Foi um fiasco. Eu falei para o diabo, sai? Ele disse, não saio. E não saiu, eu fui embora. Fui embora e o homem ficou endemoniado. No meio do caminho, eu estava de carro, indo embora, o Senhor falou em voz audível, o Senhor me chamou assim, covarde! Eu fiz um voto com Deus naquele dia, Senhor, nunca mais eu faço isso. E eu endorei, Senhor, faça com que este mesmo destino que estava demoniado apareça na minha frente. Demorou 2 anos, apareceu na minha frente, demorou 6 horas para o demônio sair, mas saiu. Diga glória a Jesus. Ele tinha lá uns pacos, não sei das quantas lá, mas foram todos quebrados e o moço saiu liberto no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, errou uma vez, conserte, faça um concerto com Deus, faça um voto, deixe de ser covarde. Diga glória a Jesus. Posso falar isso com experiência própria? Diga glória a Jesus. Já pensou você que não tem experiência para cair endemoniado na tua frente, que você faz, se expulso, Diga glória a Jesus. Irmãos, eu aprendi com isso. Mas, irmãos, o duro é que também antes ninguém tinha me falado. Então, você está em situação melhor que eu estou te falando hoje. Diga glória a Jesus. A hora que você falar para o demônio assim, sai em nome de Jesus, e ele disser assim, não saia, você já diz assim, cala a boca em nome de Jesus, não abre mais essa boca. Diga glória a Jesus. E diz assim, vai sair. Das duas uma, ou você sai ou eu saio. Como eu não vou sair, você vai sair de qualquer jeito. Diga glória a Jesus. Irmãos, é impossível que ele não saia. Vai ter que sair em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E outra, irmãos, essa experiência que eu contei para os irmãos, que o demônio demorou 6 horas para sair, foi a única experiência que eu tive com o demoniado que demorou 6 horas para sair. Todos os outros, irmãos, foi quanto assim? 3 segundos, 4 segundos. E o Senhor permitiu que fosse 6 horas só para corrigir minha covardia de 2 anos antes. Diga glória a Jesus. Porque, irmãos, também é errado essa história de, ai pastor, nós estávamos expulsando o demônio lá em casa, nós fomos das 8 às 4 da manhã. Ah, meu filho, faz favor, capaz que eu não vou ficar agora 8 horas expulsando o demônio? Essa foi uma experiência que Jesus queria me quebrar. Diga glória a Deus. Com você assim, sai demônio, sai, já saiu, meu filho, levanta, fala para o demônio, levanta, já saiu, vamos. Diga glória a Deus, vamos. 8 horas você fica em adoração a Deus, não em expulsação do demônio. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo, Davi adquiriu confiança. 1 Timóteo 3,3, os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Meu amado, Deus quer te dar confiança. Fala isso para um do lado. Deus quer te dar confiança. E como é confiança, meu amado? É você em uma situação sem nenhuma outra pessoa mais crente que você junto. Diga glória a Deus. Ah, irmãos, é assim que Deus faz. Quanta gente que vem para mim, ai pastor, ai, eu fui sentado no ônibus do lado de um homem, ai pastor, eu queria que você estivesse lá para responder ele, porque ele fez cada pergunta, ele falou, mas eu não estava lá, meu filho, era você que estava. É você que tem que descascar esse abacaxi. Fala assim, o abacaxi é teu. Diga glória a Jesus. A pessoa está lá e o outro falando as coisas escabrosas, ai minha mãe, por que não está aqui? Que, meu filho, que vergonha. Diga glória a Jesus. Fale você mesmo. É bom, irmãos, e Deus faz isso, porque antes, se você lia a Bíblia mais ou menos assim, agora a coisa vai ferver para o teu lado. Diga glória a Jesus. É você que tem que responder, é você que tem que fazer, não é passar para outro não. Diga glória a Deus. Faz tempo que não acontece isso, mas antes acontecia de gente me ligar para terminar de expulsar o demônio que a pessoa tinha começado. Mas eu nunca fui. Diga glória a Jesus.
Sempre que me liga, ai pastor, tem que expulsar o demônio. Expulsa você? O que é isso? Fazer misericórdia? O que é isso? Se você tem que chamar um crente para expulsar o demônio, vá se converter, meu filho. Fala para nós assim, vá se converter. Esses sinais seguirão os pastores. Esses sinais seguirão os diáconos, coisa nenhuma. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, tudo isso é muito profundo. Davi estava no meio do mato cuidando das ovelhas. Apareceu o leão e foi correndo. Ai papai, papai, capaz. Ele enfrentou o leão. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo assim, enfrente você. Enfrente no nome do Senhor dos Exércitos. Deus é contigo. Deus quer te dar experiência. Deus quer te dar confiança. Diga glória a Jesus. Meu amado, saiba disso. Pode ser o crente mais pequenininho, mais fraquinho, é mais forte do que qualquer pai de santo, porque poderoso é o Deus que está em nós, poderoso é o Deus a quem nós servimos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, e o texto aqui fala de uma experiência crescente. Davi tinha ido por ordem de seu pai para o arraial do exército de Israel, que estava em guerra com os filisteus, e foi bem o episódio em que o gigante, o Golias, o filisteu, estava afrontando os exércitos de Israel por 40 dias. Quando Davi ouviu a afronta, se candidatou para lutar contra aquele gigante, e daí Davi contou essa sua experiência contra o leão e contra o urso, contou para o rei de Israel, o rei Saul, e foi e lutou contra o gigante e venceu. Irmãos, é assim, ninguém sai vencendo um gigante de cara, tem que vencer o leão e o urso primeiro. Diga glória a Jesus. Antes de ter uma vitória pública perante todo o povo, tem que ter uma vitória particular na tua individualidade com Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Rabahari canta lava sudaharias. Na canta lava sudahari canta lava sudahariastei. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Antes do Senhor te dar vitória contra os gigantes, vai vencer o leão e o urso, vai vencer aquelas coisas que te atormentam quando você está sozinho, as tuas próprias dificuldades. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que tem dificuldade para estudar. Estou falando por revelação. Está na escola, dificuldade, parece que não entra na cabeça essas coisas. Expulsa esses demônios em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A pessoa não consegue se concentrar. A pessoa começa a ler, sente que o cérebro vai cair em pedaços de tanto esforço que está fazendo. Faça misericórdia. Expulse isso em nome de Jesus. Você tem que vencer. Você não é burro. Diga glória a Deus. Deus vai te dar vitória, irmãos. Tem que vencer isso em nome de Jesus, para o Senhor te dar vitórias maiores depois. Fala para o irmão, Deus quer te dar vitórias maiores, mas primeiro vença esses demônios que te assombram, que te assolam quando você está sozinho. Diga glória a Jesus. Na tua dificuldade, irmãos, tem gente que está no serviço, mas que tem uma incapacidade assim, que não entende as coisas. O patrão explica e você não entende. Expulsa esses demônios que não te deixam entender. Irmãos, tem muito bloqueio em nós que é maligno, e o Senhor quer que nós vençamos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Expulse a preguiça em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que luta na vida profissional, na vida financeira, o negócio não vai. Deus quer te dar vitória nisso. Vai expulsando em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, nós precisamos ter mais discernimento espiritual. Diga glória a Jesus.
Irmãos, tem muita coisa que nos acontece que é o maligno tentando nos perturbar. Diga glória a Jesus. Nós ficamos com uma mente muito desligada das coisas espirituais e ficamos sofrendo com as coisas. Irmãos, tem gente que está lá no serviço, tem gente que trabalha com vendas, tem gente que trabalha com outro tipo de coisa, com telemarketing, com não sei o que lá, e o negócio não vai. Meu amado, expulse essa perturbação das trevas. Está escrito, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo de número 1. Diga glória a Jesus. Vença isso em nome de Jesus. Irmãos, o serviço de Davi era cuidar de ovelhas. Aparecesse quem fosse na frente, por ser leão ou urso, saía em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Não permita que nada se intrometa naquilo que o Senhor colocou na tua mão para fazer. Deus quer te levantar. Fala isso para um lado, Deus quer te levantar. Louvado seja o Senhor, conforme vencemos um inimigo, estamos habilitados para vencer outros maiores. Conforme vamos caminhando em vitória, venceu o que estava querendo atacar um rebanho de ovelhas, depois venceu Golias, o gigante, depois foi colocado como rei de todo Israel, mas não foi de uma hora para outra, foi vitória sobre vitória. Deus quer te dar muitas vitórias, meu amado, diga glória a Jesus. Repita comigo, eu tenho muita coisa para conquistar em Deus. Tem muitas coisas para serem conquistadas, e conquistadas das mãos do maligno. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Quantas coisas que o diabo quer amarrar, mas vença isso em nome de Jesus. Irmãos, e essas conquistas não são por capacidade, é por fé. Fala para o mundo do lado, é por fé. Irmãos, nós estamos assim tão mergulhados neste mundo que fica falando tanto sobre capacidade. Irmãos, as coisas de Deus não é por capacidade, é por fé. João capítulo 6 diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. 1 João 5:4, é esta vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fala para o mundo do lado de Deus, quer mais fé. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, estamos nos últimos tempos, Deus está operando com maravilhas, Deus tem levantado servos do Senhor, fazendo coisas impressionantes por aí, mas meu amado, não existe segredo, o segredo é fé. Pois não falamos de cura de paralíticos, de cegos, irmãos, para isso tem que ter fé. A pessoa tem que ter fé o suficiente para dizer, levanta e anda. Diga glória a Jesus, e a pessoa tem que se expor. E se esse não levantou, vá buscar mais fé e vai de novo. Diga glória a Jesus. Irmãos, é assim. Fala, é assim que funciona. Diga glória a Jesus. Pois Deus, irmãos, até os apóstolos, teve demônio que não expulsaram. O próprio texto de Marcos 9, que já teve versículo 23, os apóstolos não expulsaram, Jesus teve que dizer assim, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? E no mesmo texto, um pouquinho depois, os apóstolos tiveram assim a pachorra de chegar para Jesus assim, Jesus, nós vimos um que em teu nome expulsava demônios, mas não andava conosco, daí nós o proibimos. Que vexame. Mas assim, fala para nós assim, que vexame. O outro pelo menos expulsava, né? Os apóstolos não. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado, você tem que ter poder de Deus, e o poder de Deus se adquire pela fé. Repita comigo, eu preciso confiar em Deus. Confiar em Deus. Irmãos, está na mais urgente hora em que os crentes têm que ser crentes. Lucas 18, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É hora mais do que nunca de ter fé.
O maligno está lançando todo o seu rio de iniquidade para afastar a todos. Nós temos que estar firmes. Irmãos, e a nossa firmeza é uma confiança absoluta em Deus. 2 Coríntios capítulo 11, não vos aparteis da simplicidade que é em Cristo. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus, Senhor. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Fala para um lado, Deus quer mais fé. Senhor eterno, nós louvamos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite de ceia, meu Deus, nós queremos nos achegar a Ti, meu Deus, em maior fé, em maior confiança. Deus de glória, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Romanos 1,17. Senhor, que o nosso coração descanse em Deus, que o nosso coração não duvide. Como diz Tiago 1, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é lançada de uma para outra parte. Meu Deus amado, em nome de Jesus, acrescenta fé no meio do Teu povo nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, prepara-nos agora para ser